Hebreus capítulo 10, deixa aberto aí Hebreus capítulo 10, a gente daqui a pouco vai ler os versos 22 a 25, mas deixa aberto aí. Todos nós, todos os santo dia, a gente enfrenta as nossas batalhas, não é verdade? Todos nós, todo santo dia, a gente acorda e pensa, como é que vai ser o dia de hoje? Pode ter certeza de uma coisa, vai ser um dia de lutas. Estamos enfrentando há mais de 1 ano e meio aí, quase 1 ano e meio na verdade, né? Uma pandemia tem se estendido. Isso acrescentou um pouco mais de lutas à nossa vida. Mas a verdade é que com pandemia ou sem pandemia, a gente enfrenta perigos. Todo dia. A palavra de Deus diz que nós fomos enviados por Jesus Cristo desse mundo como ovelhas no meio de lobos, para simbolizar, para dar a gente uma ideia de como é perigoso viver nesse mundo. É perigoso. Todo santo dia a gente acorda para enfrentar as nossas lutas, para enfrentar as nossas dificuldades. Todo santo dia. Mas de uma coisa a gente pode ter certeza. A gente não está sozinho. Amém? A gente não está sozinho para enfrentar nossas lutas e dificuldades. Quem caminha conosco, quem está conosco é o Todo-Poderoso Senhor de todas as coisas, que fez todas as coisas. Ele caminha conosco, Ele é conosco, para nós enfrentarmos todas as nossas dificuldades. Às vezes a gente tem uma ideia errada do que é ser um discípulo de Jesus Cristo. A gente pensa que ser discípulo de Jesus Cristo é ter uma vida sem lutas. É que Deus vai livrar a gente de todas as dificuldades, de todas as lutas desse mundo. Que Deus vai dar para a gente uma vida em paz, tranquila, sem nenhuma luta a ser enfrentada, sem nenhuma dificuldade. Todos os dias o mar vai se abrir e a gente vai passar pé seco, sem nenhuma dificuldade. Para o mar se abrir, meu amado, tem que ter um exército atrás da gente. A gente tem que estar em perigo. A gente às vezes confunde, pensa que seguir Jesus Cristo é fazer com que Ele faça todos os nossos desejos serem realizados. É o contrário, seguir Jesus Cristo é a gente estar disposto a viver para a vontade dEle, para a glória dEle. Isso é seguir Jesus Cristo. E isso compreende lutas, dificuldades. Essa carta aos Hebreus foi escrita aos hebreus crentes em Jesus Cristo daquela época, do ano mais ou menos 90 da nossa era, que estavam sendo cruelmente perseguidos. E essa carta é uma carta que traz ao coração deles uma renovação de fé, uma renovação de esperança nessa nova vida que eles estavam trilhando em Jesus Cristo. Jesus Cristo oferece para a gente uma vida plena e abundante, uma vida eterna para ser vivida. E nessa carta aos Hebreus, ela é denominada como um novo e vivo caminho a ser trilhado. Esse novo e vivo caminho a ser trilhado é o caminho que o próprio Jesus Cristo se denomina como Ele mesmo. É Jesus esse caminho. Mas é um caminho difícil, é um caminho de lutas, de perseguições, como eles estavam vivendo. Mas muitos de nós, desde aquela época, já pensam que seguir Jesus Cristo é um caminho sem lutas, cheio de realizações pessoais, cheio de realizações dos seus desejos carnais. Pensam que nós podemos fazer de Deus o nosso amuleto da sorte, quando na verdade nós escolhemos trilhar o caminho que se chama Jesus Cristo, esse novo e vivo caminho. A gente vai pensar um pouquinho hoje no que é esse novo e vivo caminho. Então tira da sua mente qualquer ilusão de pensar que ser um servo de Jesus Cristo é igual a não padecer nenhum tipo de sofrimento ou luta nesse tempo presente. Nós vamos chegar um dia no céu, irmãos, e está muito próximo esse dia. Nós vamos chegar um dia na eternidade com Jesus Cristo. Ele está lá preparando todas as coisas, esperando o tempo certo de voltar, buscar a sua igreja e nos levar para esse lugar que a gente tanto anseia estar, onde não há nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de luta. Mas nesse mundo, como disse Jesus, padecemos perseguições, padecemos tribulações, padecemos lutas. Nesse mundo nós vamos ter tribulações. Mas ele diz, tem de bom ânimo. Se anime. Não pelas lutas, mas se anime, porque Ele já venceu por nós esse mundo, Ele já venceu por nós as nossas dificuldades. Se eu confiar nele, se eu caminhar com Ele, se eu entender o que é seguir Jesus Cristo e exercitar minha fé nele a cada dia, eu vou viver essa vida plena, com lutas, mas plena no Senhor Jesus Cristo. A gente vai pensar um pouquinho sobre isso. O novo e vivo caminho. Que Hebreus começa a descrever aí nesse capítulo 10, que ele fala um pouquinho, anteriormente ele falou um pouquinho sobre
o sacrifício de Jesus Cristo, conforme lemos no início, para que substituísse aquilo que era para Deus inaceitável, que era para Deus algo que precisava, que não era agradável, que precisava ser substituído. Jesus substitui esse sacrifício, abrindo esse caminho. O véu do templo é rasgado, no momento em que Jesus Cristo é crucificado, é morto, o véu do templo é rasgado, dando a gente acesso à presença de Deus, ao Santo dos Santos. E aqui a gente é convidado por Jesus Cristo a entrar com ousadia nesse novo e vivo caminho. A gente vai prestar atenção, a gente vai perceber o que é isso. Verso de 22 a 25 diz assim: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda quanto mais vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. Amém? Há um convite para que a gente possa viver esse novo e vivo caminho. E aqui nesses versos que nós acabamos de ler, verso de 22 a 25, a palavra de Deus mostra para a gente que caminho é esse. Para eu poder viver esse novo e vivo caminho, a primeira coisa que eu preciso entender, meu irmão, é que eu preciso me aproximar de Deus. Se eu não me aproximar de Deus, eu não posso viver esse novo e vivo caminho. Meu irmão, a primeira coisa que eu preciso entender é isso. Esse novo e vivo caminho é unicamente vivido na presença de Deus. Eu não posso viver esse novo e vivo caminho fora da presença de Deus. Eu não posso viver esse novo e vivo caminho afastado da presença de Deus. A primeira coisa que eu preciso entender: vida é na presença de Deus. Fora da presença de Deus, morte. Simples assim. Vida é se eu estiver em comunhão com Deus. E como a gente está vendo desde o início desse culto, para que eu pudesse ter vida, para que você pudesse ter vida, para que a gente pudesse trilhar esse novo vivo caminho, estar na presença de Deus, Jesus Cristo ofereceu a si mesmo em sacrifício por nós, para que a gente pudesse ter acesso a Deus. Por quê? Porque Deus é santo e nós somos pecadores, e pecadores não podem conviver com a santidade de Deus. A gente não pode se aproximar de Deus em pecado. Eu só posso me aproximar de Deus porque Ele é santo se eu estiver santificado, se eu for justificado, se os meus erros forem apagados, se não houver culpa sobre a minha vida. Porque se eu me aproximar de Deus em pecado, eu sou destruído pela santidade de Deus. Então esse novo e vivo caminho é Jesus, porque Ele santificou a minha vida através do sacrifício dEle, para que eu pudesse ter acesso a Deus. Então só tem vida quem é santificado pelo sangue de Jesus Cristo. Só tem vida quem se entrega a Jesus Cristo. Só tem vida aquele que um dia confessou os seus pecados, entregou seu coração a Jesus Cristo, se arrependeu do seu mau caminho, da sua vida de pecados, da sua escravidão, voltou as costas para o mundo e se lançou nas mãos do Senhor, nos braços do Senhor Jesus Cristo. Se você não fez isso, você não tem acesso a Deus. Se você não fez isso, você não pode se relacionar com o Senhor. Se você não fez isso, você não pode conhecer Deus. Se você não fez isso, você está morto. Porque vida é relacionamento com Deus. Vida é comunhão com Deus. Então eu preciso me aproximar com Deus. Esse novo e vivo caminho, então, é comunhão, é ter comunhão com Deus. É a primeira coisa que eu preciso entender. Sem Deus eu não estou vivo, sem Deus eu não sou capaz de viver, sem Deus eu não posso fazer nada, sem Deus eu não posso enfrentar a luta mais fácil desse mundo, sem Deus eu não posso nada, eu só posso trilhar esse caminho na presença de Deus. Então, meu irmão, eu preciso de Deus mais, como a gente cantou, do que o ar que a gente respira. Mais do que o ar que eu respiro, eu preciso da presença do Senhor. E quando que a gente se encontra com Deus? Quando que a gente tem relacionamento com Deus? Quando minha vida está purificada do pecado, do meu pecado. E quando que eu peco, meu irmão? Eu entreguei meu coração a Jesus Cristo, fui lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo e pronto, não preciso nunca mais purificar meu coração, porque eu fui purificado de uma vez por todas. Quando a gente entrega o coração a Jesus Cristo, nossa salvação é dada de presente para a gente, com uma garantia
com a presença do Espírito Santo em nossas vidas, com a garantia eterna de que somos filhos do Senhor. Mas todo dia a gente peca ou em pensamento, ou em ações, ou em omissão, a gente peca. A gente luta, todos os santos dias, a gente luta contra essa velha natureza que habita em nós e às vezes a gente vacila. Às vezes a gente deixa ela nos dominar e quando a gente percebe, a gente já falou mal de alguém. Quando a gente percebe, a gente já pensou uma coisa ruim. Quando a gente percebe, a gente já desejou algo que não devia desejar. E isso é pecado, isso nos desliga de Deus. Viver, então, é eu permanecer em comunhão com Ele, eu me aproximar de Deus. E eu só posso me aproximar do Senhor por esse novo e vivo caminho. Eu preciso entender isso. Verso 22 diz isso: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, em plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Se eu não tiver consciência de que sou um pecador, se eu não tiver o tempo todo consciente de que eu pequei, de que eu transgredi a vontade de Deus, que eu me rebelei contra Deus, porque mesmo tendo nascido de novo, experimentado a nova vida, mesmo sendo uma nova criatura, ainda sou uma velha criatura, lutando todos os dias contra mim mesmo, contra a minha tendência pecaminosa, contra o meu pecado. Paulo fala isso, não fala isso na sua carta? Por mais que eu deseje fazer o que eu quero, eu acabo fazendo aquilo que eu odeio. Por mais que eu deseje obedecer a Deus, viver para Deus, eu acabo fazendo aquilo que eu não quero fazer. Nós temos em nós essa carne corroída, corrompida, aprisionada pelo pecado, coexistindo com a nova natureza, e a gente vacila. Então o que a palavra de Deus está dizendo para a gente? Para eu adentrar esse novo e vivo caminho, estar na presença de Deus, me aproximar do Senhor, viver em comunhão com Ele, porque fui reconciliado com Deus através de Jesus Cristo, e posso e devo gozar dessa comunhão com o Senhor. Para eu estar na presença de Deus, eu preciso ter uma consciência de pecado. Porque se eu não tiver essa consciência de pecado, eu fico fingindo, hipocritamente, que não tenho pecado. Se você acha que não tem pecado, você está se enganando, chamando Deus de mentiroso, e morrendo a cada dia, ou vivendo uma morte. Se existe viver morte, você está morto. É o que a palavra de Deus diz para a gente, em 1 João capítulo 8 a 10, diz assim: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então a primeira coisa que eu preciso entender, eu preciso de Deus, mais do que o ar que eu respiro, eu preciso de Deus, desesperadamente. A minha alma precisa de Deus, porque foi criada para Ele. Preciso de Deus, porque sem Ele eu estou morto. Mas para eu me aproximar de Deus e viver na presença dEle, eu tenho que ter uma consciência de pecado. Eu tenho que tirar a máscara. Sabe essa máscara que você coloca para poder conviver com as pessoas na sociedade? Que você finge que é uma pessoa boazinha, agradável. Que você fica se controlando para você não falar tudo o que quer falar e falar tudo o que você está pensando e fazer tudo o que você quer fazer. Você fica ali lutando. Eu preciso tirar essa máscara. Confessar diante do Senhor aquilo que Ele já sabe. Porque eu posso ser muito bom em enganar até mim mesmo. Posso ser muito bom em enganar as pessoas. Mas ninguém engana Deus. Eu não engano Deus. Ele conhece o fundo do meu ser. Ele conhece os pensamentos que eu ainda vou ter. Ele conhece o meu coração, o mais íntimo dele. E para eu poder me aproximar de Deus, eu tenho que me aproximar sem pecado. E para eu ser purificado do meu pecado, eu preciso confessá-lo. Se eu diante do Senhor fingir, como diante das pessoas, fingir que eu não tenho problema, que eu não estou lutando contra essa velha natureza, fingir que eu não tenho desejos maus, fingir que eu não pratico a maldade, fingir que eu não luto. Se eu fingir que está tudo bem, eu não consigo me aproximar de Deus.
eu não estou trilhando esse novo e vivo caminho com essa ousadia que Hebreus 10 diz para a gente fazer. Porque eu não consigo, não há como, não tem jeito de enganar Deus. Eu posso até me enganar, vestir uma roupinha bonita de ver Deus no domingo, carregar uma Bíblia bonita, de preferência grossa, de estudo. Eu posso até me enganar e dizer assim, eu sou um santo, eu sou uma pessoa boazinha, maravilhosa, eu não tenho pecado. Eu faço boas obras, eu ajudo as pessoas. Meu desejo é puro, eu posso até me enganar. Mas aquele que perscruta o mais íntimo do nosso coração, que sonda os nossos corações, sabe quem eu sou de verdade. Conhece os meus pensamentos, os meus maus pensamentos. Conhece os meus desejos mais sórdidos, Ele conhece. E eu preciso confessá-los diante do Senhor, para ter comunhão com Deus. A grande diferença, irmãos, entre um pecador redimido e um pecador que não foi redimido é que nós temos a possibilidade de nos aproximarmos de Deus e viver em comunhão com Ele. Essa é a graça, é isso que faz toda a diferença, essa é a graça de Deus. Eu posso viver na presença de Deus, eu posso me aproximar do Senhor, eu posso ter comunhão com Deus. É para isso que Jesus Cristo morreu naquela cruz, para me reconciliar com Deus. Mas eu só posso fazer isso se for honesto. Como disse o texto que lemos, se de coração sincero, com uma consciência de pecado, eu me aproximar com o Senhor, buscando perdão. Quantas vezes você pecou e não se arrependeu? Quantas vezes você pecou e justificou para Deus o seu pecado? Quantas vezes você pecou e virou os olhos para o outro lado para fingir que está tudo bem? Sabe o que isso significa, irmão? Você está desligado de Deus. Está morto. Mas pastor, eu entreguei meu coração a Jesus Cristo, tem consciência disso, tudo bem. Se você entregou seu coração a Jesus Cristo, você é um salvo, graças a Deus, glória a Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo. O Espírito Santo habita em você, mas o Espírito Santo está apagadinho se você não confessa diariamente seus pecados a Ele. Se você não gasta tempo com honestidade, com sinceridade diante do Senhor e antes de qualquer coisa, você perde o Espírito de Deus para sondar o seu coração e trazer a sua consciência, o seu pecado, e com a tua boca você o confessa. Enquanto você não faz isso, você tem vivido uma vida de hipocrisia, de religiosidade vazia. Só posso me conectar com o Senhor sem pecado. Só posso viver na presença dele sem pecado. Você vai dizer, pastor, mas quem não peca? Todos nós pecamos, e é por isso que Jesus Cristo morreu naquela cruz. E o texto que nós lemos de 1 João diz, se confessarmos os nossos pecados. Se eu disser que não tenho pecado, eu sou um mentiroso. Eu estou fazendo Deus de mentiroso. Mas se eu confessar o meu pecado, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Confissão de pecado tem que fazer parte do nosso dia a dia. Toda vez que o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos constranger a confissão de pecado, eu tenho que cair de joelhos naquele momento e pedir perdão a Ele, sem máscara, com honestidade, com consciência de que estou em pecado. Pecado é tudo aquilo que eu faço que desagrada a Deus, que não se alinha com a vontade, com a palavra de Deus. É tudo aquilo que incomoda o Espírito de Deus que habita em mim, que aponta o meu erro e me chama ao arrependimento. E se eu não me arrepender, se eu ficar dando justificativa, se eu ficar brincando com Deus, eu estou vivendo uma vida morta. Eu estou morto, desligado de Deus. Precisa ser uma prática nossa. Contrição, quebrantamento, confissão de pecados. O Espírito Santo de Deus que habita em nós nos incomoda, irmãos. E essa é a nova vida. Uma vida de comunhão com Deus, mas muitos dos crentes, daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, ficam tentando enganar Deus, enganando a si próprio, enganando o mundo e tentando enganar Deus, fingindo que não tem nada para confessar. Pecado precisa de ser nominado, a gente precisa dar nome ao nosso pecado. Senhor, eu pensei essa coisa, horrível coisa, e tenho vergonha até de dizer, mas eu sei que o Senhor sabe. Purifica o meu coração. Senhor, eu falei isso. Eu desejei isso. Senhor, eu me omiti. Eu tive medo e não fiz nada diante disso. E com essa consciência de pecado,
Muitos crentes têm essa consciência de pecado cauterizada, já não sente mais. Peca e nem sente mais que peca. Peca e está com os ouvidos tampados do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus foi extinguido dentro dele. Ele extinguiu a chama do Espírito, está apagado na sua vida, porque cauterizou sua mente, cauterizou seu coração. Não se arrepende do seu pecado, não chora, não lamenta. Diante de Deus, não tem mais vida. Se tornou simplesmente uma religião, uma repetição de atos, uma repetição de liturgia. Domingo tem que ir ao culto, então pega a sua Bíblia e vem para o culto. Na hora do culto tem que cantar, então eu levanto e canto. Vou orar e repete aquelas palavras decoradas. Não tem mais vida diante de Deus, não tem mais vida com Deus, não tem comunhão com Deus, porque teve a mente cauterizada, deixou que o pecado se instalasse no seu coração. Precisa entender isso. Esse novo e vivo caminho que Jesus Cristo me ofereceu, essa vida abundante que Ele me ofereceu, ela requer de mim viver, andar com Deus, me aproximar de Deus. Eu só posso me aproximar de Deus sem pecado. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado, mas só se eu confessar. Todo pecado que eu não confessei a Jesus Cristo está enraizado no meu coração e me afastou de Deus. Então, irmãos, é sério isso. Esse novo e vivo caminho é vivido em comunhão com Deus. E que coisa extraordinária e maravilhosa é essa comunhão com Deus. Eu poder desfrutar da comunhão com Deus. Eu poder estar na presença de Deus. Isso aviva o meu coração. Isso me enche de poder. Isso me enche de graça. Isso me enche de alegria. Isso me enche de misericórdia. Isso me enche da presença de Deus e é extraordinário. Mas eu preciso ter uma vida de contrição. Eu preciso tornar uma prática no meu coração. Não fica dando desculpa. Confessa. Se arrepende. Se volte para Deus. Constantemente. Todas as vezes que o Espírito de Deus te comover a isso, ou te constranger a isso. Em segundo lugar, irmãos, esse novo e vivo caminho, ele também requer que a gente se apegue com firmeza à esperança. O verso 23 aí diz, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Coisa extraordinária. Sabe o que é isso? Está dizendo para você assim, se lembre daquele dia que você entregou seu coração a Jesus Cristo. Você não professou um dia que entregou seu coração a Jesus Cristo? Lembra desse dia? Lembra do momento em que você se arrependeu do seu pecado e disse, Senhor, eu me arrependo do meu pecado, eu me arrependo de toda essa trajetória, de toda essa vida no pecado, eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais o pecado, eu não quero ser mais escravo do pecado, eu não quero mais o inferno como destino para minha alma, eu quero o Senhor. E entregou o coração a Jesus Cristo, confessou Jesus Cristo como Senhor e entregou o coração a Ele. Você lembra desse dia, desse momento que você professou sua fé em Jesus Cristo? O que aconteceu? Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa aconteceu? Pela primeira vez na vida você pôde se aproximar de Deus. Pela primeira vez na vida você se sentiu liberto. Pela primeira vez na vida você se sentiu vivo. Porque até o dia em que você resiste à ação do Espírito Santo de Deus na sua vida, te chamando ao arrependimento, te chamando à entrega de vida a Jesus Cristo, até o dia que você resiste a isso, você está morto, cheio de pecado sobre você, aprisionado, carregando sobre os seus ombros uma tonelada de pecado, vivendo desgraçadamente nesse mundo, sem a graça de Deus, vivendo em morte. Termo esquisito esse, né? Eu já falei um monte de vezes, vivendo em morte, morto. Nesse dia você é perdoado, sente o alívio disso tudo, todo o pecado é retirado da sua vida, você se sente puro, você se sente à vontade, você acessa Deus, você conhece Deus pela primeira vez isso aconteceu, você se lembra desse dia? É isso que ele está dizendo. Apegue-se com firmeza à esperança que professamos. A esperança que você professou, apegue-se a isso com firmeza, porque Ele é fiel. Assim como naquele dia você foi perdoado, acolhido por Deus, adotado como filho de Deus, congregado no corpo de Cristo, assim como naquele dia você foi aceito por Deus como família dEle, como filho dEle, e você se sentiu perdoado, amado, parte da família de Deus, você se sentiu vivo, assim como naquele dia Ele fez isso, Ele é fiel para cumprir toda a promessa que Ele fez a você em relação à sua salvação, à sua vida. O que Ele prometeu para a gente, irmãos? Ele prometeu para a gente uma vida em segurança.
Ele prometeu estar conosco todos os dias, até o último dia dessa vida. Ele prometeu cuidar de nós nos mínimos detalhes. Ele prometeu que nada nos afasta do amor dele. Ele prometeu que a gente está nas mãos dele seguro. Ele prometeu para a gente uma vida perfeita que nos aguarda na eternidade. Prometeu voltar e nos buscar. Ele prometeu um monte de coisas e ele é fiel para cumprir isso, assim como ele cumpriu naquele dia. A transformação. Você sobrenaturalmente, pelo poder dele, por um milagre, o maior de todos os milagres, você nasceu de novo naquele dia. E a palavra de Deus está dizendo, não, apegue-se a isso. Apegue-se àquele momento em que você, quando entregou seu coração a Jesus Cristo, experimentou o poder de Deus na sua vida, experimentou Deus pela primeira vez. Apegue-se a isso. Lembre-se disso. Isso aviva o nosso coração, irmãos, porque nesse mundo, como eu disse no início, a gente enfrenta muitas tribulações, a gente enfrenta muitas lutas. A cada dia a gente está enfrentando lutas. Nesse mundo, há exemplo de toda a história da igreja, há exemplo desses irmãos que estavam vivendo terríveis tribulações, sendo mortos, perseguidos por causa de Jesus Cristo. Naquela época, há exemplo de toda a história da igreja, como eu disse. Nós vivemos grandes e terríveis tribulações todos os dias, mas eu posso reviver, reacender a minha memória, a profissão de fé que eu fiz em Jesus Cristo e reviver aquele momento. Isso aquece o nosso coração. Isso aviva o nosso coração. Reacenda essa chama, relembre constantemente a sua experiência. Quando você começar a desanimar, quando você começar por algum motivo, pela luta que você está vivendo, se esquecer de quão maravilhoso foi a sua experiência de salvação, como foi a experiência de ter sido resgatado do inferno, como foi a experiência de você ter sido perdoado e amado e acolhido por Deus como família, como filho dele. Lembre desse momento. Reviva esse momento e tantos outros em que você percebeu que Deus é contigo, que você percebeu a fidelidade dele, porque ele é fiel, aquilo que ele disse há de se cumprir. Toda a promessa de Deus vai ser cumprida, nada pode deixar de ser cumprido, porque ele é Deus, ele é fiel. Lembra disso. Esse novo e vivo caminho compreende isso. Uma vida na presença de Deus que reaviva o coração por esse grande feito que Ele fez em você. Quando você estiver com medo de alguma coisa, prestes a vacilar na fé, prestes a esmorecer na fé, prestes a duvidar da fidelidade de Deus, lembre-se desse dia. Da sua própria experiência de conversão. É isso que esse texto está dizendo para a gente. Se apegue a essa esperança que você professou. Se apegue a essa crença, a essa viva esperança de que Jesus Cristo é fiel. Que Ele cumpriu, cumpre e vai cumprir até o último dia toda a sua palavra, toda a sua promessa, a sua vida. Não duvide, meu irmão, creia. Jamais permita que provação alguma esfrie sua fé. Muito pelo contrário. A cada luta, relembre disso. A cada dificuldade que você estiver enfrentando, relembre da fidelidade de Jesus na sua vida. Relembre, se apegue à esperança. Se apegue com firmeza a essa esperança. Porque não é fácil a gente viver nesse mundo. Mas eu tenho que lembrar que aquele que está comigo é fiel. Alguma vez na vida Jesus falhou com você? Alguma vez na vida Jesus te deixou na mão, te abandonou? Alguma vez na vida, Jesus não foi fiel à sua promessa, à sua palavra? Não, irmão. Ele é fiel. Aquele que prometeu é fiel. Aquele que disse que estaria conosco, está conosco todos os dias. Aquele que se fez pecado para nos dar vida, é fiel. Para nos abençoar todos os dias. Se apegue a isso, se agarre a isso. Em terceiro lugar, meu amado, eu preciso entender que eu também preciso de me aproximar do meu irmão. Vida abundante em Cristo, esse novo e vivo caminho que nós fomos convidados por Jesus Cristo a trilhar, compreende vida em comunidade. Todo isolamento vai no contrário ao plano de Deus para a sua vida. Todo isolamento. Vida nova em Cristo é vida em comunidade.
Verso 24 aí de Hebreus 10 diz: e consideremos-nos uns aos outros para incentivarmos-nos ao amor e às boas obras. A comunhão com Deus através de uma consciência de pecado e confissão de pecado constante diante do Senhor para ter essa vida purificada e eu poder viver na presença de Deus. As lembranças e reavivamentos da minha profissão de fé, me agarrando, me firmando a esperança que eu professei em Jesus Cristo, na certeza de que Ele é fiel, acendendo em minha fé, vai fazer com que eu me volte para a vida em comunhão. Se eu digo que tenho comunhão com Deus e quero distância dos irmãos, tem alguma coisa muito errada comigo. Se eu digo que tenho comunhão com Deus e desfrutado dessa vida abundante, desfrutado desse novo e vivo caminho, trilhado esse novo e vivo caminho, mas eu quero distância da igreja, do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, da família de Deus, tem alguma coisa muito errada comigo. Vida em Cristo tem a ver com comunhão com Deus e comunhão entre nós. Você é meu irmão. Jesus Cristo morreu para que a gente desfrutasse dessa comunhão. Se eu me aproximo de Deus, eu quero me aproximar de você. Se eu me aproximo de Deus, eu tenho um coração que é capaz de perdoar as suas imperfeições. Se eu me aproximo de Deus, eu tenho um coração como o de Deus, que é gracioso. Se eu me aproximo de Deus, eu tenho um coração que é misericordioso. Se eu me aproximo de Deus, eu tenho um coração amoroso, porque Deus é amor, eu quero conviver com você. Um dia a gente vai estar no céu, irmão. Toda a igreja do Senhor Jesus Cristo reunida no céu, vivendo para sempre junto. Então como é que o plano de Deus podia ser de isolamento? Toda vez que eu sinto vontade de me afastar da comunhão, toda vez que eu sinto vontade de me afastar de um irmão, toda vez que eu não tenho condições de perdoar alguém, porque nós somos imperfeitos, nós somos esquisitos, nós somos pessoas pecadoras, nós somos pessoas indignas de conviver, mas pela graça de Deus, pelo perdão de Deus, Ele nos juntou como um povo, como família dEle, para a gente viver junto, unido, para a gente desfrutar disso, da comunhão com os irmãos. Então eu me aproximo de Deus, eu me apego com firmeza à esperança que eu tenho no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é fiel, e eu me aproximo dos irmãos. Eu quero estar junto, eu amo estar junto. Algo abundante é algo que transborda, que eu não tenho condição de conter. Eu não dou conta de algo que é abundante, é algo que é maior do que eu mesmo. Então eu quero edificar a tua vida, eu quero abençoar você, eu me preocupo como é que você está andando, eu me preocupo, eu considero você, eu olho para você e me preocupo com você, eu quero que você esteja bem, eu quero que você esteja desfrutando dessa comunhão com Deus como eu estou. Se eu estou vivendo em comunhão com Deus, eu quero que todo mundo viva em comunhão com Deus. Se eu estou vivendo essa fé avivada no Senhor e me apegando com firmeza a essa esperança que está em Cristo, confiando na fidelidade dEle, experimentando essa fé avivada, eu quero que você experimente a mesma coisa. Então eu considero você, eu me volto para você, eu olho para você e eu quero te animar. Como disse o versículo, para a gente motivar um ao outro, a prática do amor e as boas obras, ao amor e a prática das boas obras. Eu me preocupo com como é que você está vivendo, se você está presente, se você não está presente, se você está bem com Deus, se você está apaixonado por Jesus, se você está vivendo essa vida abundante. Por isso, irmãos, a gente se reúne nos grupos pequenos para essa intimidade ser maior, por isso a gente tem os companheiros de jornada, a gente busca esses relacionamentos mais íntimos para que a gente possa estar vivendo na prática. Isso aqui que a palavra de Deus está dizendo, considerar o outro, olhar para o outro e falar, você é parte de mim. Considerar o outro é considerar o outro importante na minha vida. Se eu não me preocupo com meu irmão, se eu não considero as suas necessidades, se eu não choro com você, se eu não me alegro com suas alegrias, se eu não pego de um lado para te ajudar a carregar a carga, se eu não estendo a mão para te ajudar a levantar, tem algo muito errado comigo. Está faltando amor, está faltando compaixão, está faltando misericórdia, está sobrando pecado na minha vida.
É isso que a palavra de Deus está dizendo, irmão. Esse novo e vivo caminho compreende comunhão como igreja, como corpo de Jesus Cristo. A vida não é para ser vivida sozinha, isoladamente, na sua individualidade. Eu estou bem com Deus, o resto não me importa, não me preocupa. Eu estou bem com Deus e para mim tanto faz se o irmão está bem, se o irmão está mal, se ele está presente, se ele está em pecado, se ele caiu, se ele está com dificuldade, para mim pouco importa. Está tudo errado, irmão. Se eu estou bem com Deus, você é importante para mim. Se a minha fé está avivada, se a minha vida com o Senhor está avivada, você é importante para mim. Como você está, me importa. Se você está feliz, eu estou feliz com você, eu estou junto com você. Eu estou me alegrando com a sua alegria, eu estou feliz porque você está vivendo essa vida abundante junto comigo. Mas se você está mal, eu estou triste com você. Eu choro com você. A tua luta é a minha luta. Nós somos irmãos em Cristo. Então, meu amado, por último, eu preciso entender que esse novo e vivo caminho, ele é vivido como comunidade. Não é para ser vivido isoladamente. O verso 25 diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não deixemos de nos reunir como igreja, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês percebem que está chegando o dia. Jesus está para voltar, irmão. Está para voltar. Com toda certeza está para voltar. Meu irmão, ele está dizendo, não deixe de se reunir como igreja do Senhor, como alguns já estão fazendo. Isso aqui está no início, no primeiro século da igreja. Já estava acontecendo isso. As pessoas já estavam deixando de congregar. No primeiro século eles estavam deixando de congregar. Eles tinham lá seus motivos, suas justificativas, estavam sendo perseguidos. Para falar de Jesus Cristo, você precisava de realmente ter muita coragem. Para se juntar como igreja, você precisava de ter muita coragem, porque aquilo você estava arriscando a sua vida. Era um momento tenebroso, era um momento de perseguição para a igreja. Então alguns estavam... Não, isso daí é perigoso, eu não vou mais estar reunido, não vou estar congregado. Alguns estavam deixando, ele está dizendo, não deixe de congregar como igreja do Senhor. Não perca a comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo. Não faça isso como alguns já estão fazendo. Quanto mais, se aquele dia está próximo. Se lá no começo já tem esse alerta, irmãos, hoje, mais de 1900 anos depois, será que não temos que nos alertar? Será que não temos que perceber que a gente precisa da comunhão? A gente precisa da comunhão com Deus, a gente precisa da comunhão uns com os outros, para um animar o outro, para um fortalecer um outro, para a nossa fé ser cada vez mais fortalecida, para a gente enfrentar todas as dificuldades. Eu preciso de você, você precisa de mim. Eu tenho dons que podem te abençoar, você tem dons que podem me abençoar, e é essa comunhão com a igreja do Senhor Jesus Cristo que a gente realiza a vontade de Deus, é nessa comunhão que a gente se fortalece, é nessa comunhão que a gente é abençoado e abençoa. Então não deixe de congregar, irmãos. Alguns não vieram hoje porque está muito frio. Esse é um motivo para deixar de congregar. Outros não vieram hoje porque tem algum receio, algum medo. Outros não vieram hoje porque surgiu um compromisso mais importante do que congregar. Alguns estão faltando ao culto porque têm a sua justificativa, mas a pergunta é, e aí? Realmente é uma justificativa plausível? Diante de Deus, eu vou dar uma justificativa para Deus dizer, chegou uma visita na minha casa, não deu para ir, dormi à tarde, acordei atrasado, não deu para ir, tinha trabalho acumulado, tinha prova para fazer segunda-feira, as aulas estão voltando, tinha prova para fazer segunda-feira, tinha que entregar um trabalho, tinha que passar a roupa para poder ir. Qual é a tua desculpa para não congregar? Qual é a tua dificuldade para não congregar? Pergunta para Deus se está valendo. Pergunta para Deus se por qualquer motivo você não deixa de estar reunido com a sua igreja, quando deveria estar reunido com a sua igreja, porque isso é um novo e vivo caminho. A gente precisa de Deus, irmãos, mas também a gente precisa disso aqui, ó, da gente estar junto.
A gente precisa de estar junto em comunhão. E tem lutas para estar junto? Tem, irmão, tem lutas para estar junto. Tem luta. Tem luta para a gente congregar, tem dificuldades para serem transpostas, porque o inimigo quer que a gente não congregue, o inimigo quer que a gente seja fraco, o inimigo quer que a gente não desfrute dessa comunhão. Se a minha igreja está reunida e para mim tanto faz estar lá ou não, e agora com a tecnologia a gente está transmitindo pela internet, alguns irmãos estão em casa, debaixo do cobertor está quentinho, debaixo do cobertor de pantufinha, comendo pipoca e assistindo o culto. É mais cômodo, vou ficar em casa. Qual é a tua desculpa para não vir ao culto? Qual é a tua dificuldade para não vir ao culto? Seja a reunião que for, no encontro na casa de alguém, num elo, seja onde estiver, a tua prioridade precisa ser a comunhão, porque isso nos fortalece. Isso abençoa a nossa vida. Para de vir, não faz isso não, tá? Para de vir a um culto um mês, depois tenta voltar para tu ver a dificuldade. Para de vir para você ver, não faz isso não. Não para de vir não. Não experimenta não, já estou dizendo para você o que vai acontecer. Você vai estar fraco na fé. Você vai estar fraco na fé. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de igreja, eu não preciso de gente, eu só preciso de Deus, eu não preciso de gente, eu não preciso de igreja, eu não preciso de nada, a minha fé é eu e Deus, eu com Deus, eu me fortaleço nele, ele é suficiente para mim. Vai nessa. Já vi muito bom crente cair e não conseguir nunca mais se levantar com essa história de que eu posso cultuar Deus em todo lugar. Pode, é lógico que pode e deve cultuar Deus em todo lugar. Eu posso orar a Deus em qualquer lugar, em qualquer momento. Lógico, pode e deve estar em oração, em comunhão com Deus o tempo todo. Mas a gente precisa disso aqui, ó. A gente precisa estar junto, a gente precisa de se abraçar. A gente precisa de dar a mão, a gente precisa de olhar no olho do outro, a gente precisa de considerar a necessidade do outro. A gente precisa de comunhão, irmão. Vai nessa de que você pode servir a Deus sozinho. Não dá para servir Deus sozinho. Por isso ele criou a igreja. A igreja é chamada de corpo de Cristo. A igreja é chamada de família de Deus, de reino de Deus. Então é para a gente estar junto, irmão. Não dá para ser família, não dá para ser corpo despedaçado. Não dá para ser família longe. A gente precisa estar junto, irmãos. Precisa estar junto. Rosana ficou lá no Rio, cuidando dos pais que estão enfermos, como os irmãos sabem, tem orado por isso. E aproveitando aqui, quero agradecer aos irmãos as orações. A recuperação da minha sogra, do meu sogro, tem ido bem, graças a Deus. Mas ela teve que continuar no Rio. Eu tive que voltar, ela continuar no Rio. O que você acha? Como é que você acha que eu estou me sentindo? Dá para ser casado ela lá no Rio e eu aqui? Vamos viver assim agora. Ela fica lá no Rio, vai morar lá no Rio, eu vou morar aqui e a gente vai continuar casado. Nosso amor vai continuar viçoso, nossa comunhão, nossa vitalidade. O que você acha? Como é que eu estou me sentindo? Como é que ela está se sentindo lá? A gente sente que está faltando o outro. Está faltando uma parte de mim. Então, se eu sou igreja e não me sinto parte da igreja, está tudo errado. Se eu sou igreja e tanto faz estar junto ou não, está tudo errado. Se eu sou igreja e acho que posso ser igreja através da internet, está tudo errado. Se eu sou igreja e para mim tanto faz ter ou não comunhão, estar ou não presente, está tudo errado. Por isso a palavra de Deus está exortando a gente, não deixe como alguns têm deixado de se reunir como igreja do Senhor. Não deixe a comunhão do corpo, porque a gente precisa disso, isso compreende, isso faz parte do novo e vivo caminho, irmão. Preste atenção, porque está chegando aquele dia. Preste atenção, porque está próximo aquele dia. Considera fazer parte, estar presente, se sentir parte. Ser igreja não é ter um nome no hall de membros, ser igreja não é um nome num papel, agora nem no papel, no computador. Ser igreja, meu irmão, é sentir comunhão, é fazer parte, é estar presente, é lutar a luta junto. Não deixe de congregar como alguns têm feito, desde os primeiros tempos. E hoje muito mais. Não deixe de congregar, irmão. Tem dificuldade para estar aqui presente? Vença as dificuldades. É frio? Vença o frio. Seja lá a dificuldade que for que você está enfrentando, alguém me decepcionou. Seja lá qual for a dificuldade que você está enfrentando, irmão, entenda que a comunhão com o corpo de Cristo é muito importante. É o que nos fortalece, é o que nos anima.